Vivendo uma fase tenebrosa, a primeira vez em mais de 100 lutas profissionais, que amarga 3 derrotas consecutivas, sendo 4 nas últimas 5 lutas, Israel Adesanya está de volta. Dana White confirmou o retorno do lendário ex-campeão dos médios para o Fight Night do dia 28 de março, que ocorre em Seattle. E o adversário pegou muita gente de surpresa. Adesanya enfrenta a jovem promessa Joe Pyfer, 15º colocado do ranking dos médios, que vem de 3 vitórias em sequência na categoria. E de todas as vitórias dele na divisão, apenas uma não foi pela via rápida. A gente vai falar sobre essa luta do Adesanya e também sobre a nova luta do Paulo Borrachinha, que também pegou muita gente de surpresa. Mas primeiro eu quero falar do nigeriano. Algum tempo atrás eu comentei sobre a má fase do Adesanya e o que poderia acontecer com ele na próxima luta. E levantei a possibilidade do UFC ter outro tratamento com o nigeriano. No caso, na maioria das vezes onde um ex-campeão tá em má fase, numa sequência de derrotas, geralmente o UFC joga ele para os leões mais novos, justamente para fazer aquela passagem do bastão. O veterano em má fase dando lugar ao jovem prospecto mais novo que tá em ascensão. O mais novo assume o lugar do mais velho, é o natural do esporte. Até o próprio Khabib Nurmagomedov comentou sobre isso naquele documentário Fight Inc. Porém, eu acreditava que o Adesanya poderia receber um outro tratamento, porque diante do atual cenário do UFC, com essa busca de assinaturas para Paramount Plus e a carência de grandes estrelas, talvez fosse do interesse do UFC manter o Adesanya por perto. Afinal, mesmo em má fase, o Adesanya é um ativo muito precioso para a organização. Muito rentável, altamente popular, muito carismático, sabe bem se promover, sabe fazer marketing, é um baita garoto propaganda para o UFC, justamente para essa nova fase que eles estão entrando, e juntamente com o campeão Chimaev, ele é disparado a maior estrela da divisão. Dito isso, eu achava que a Adesanya receberia uma espécie de luta de levante, uma luta bem casada para ele se recuperar da má fase e voltar para os holofotes. E vou dizer pra vocês, talvez isso tenha acontecido, porque apesar do Pyfer ser uma promessa, vindo de uma boa fase e ser 7 anos mais novo, ainda assim considero ele muito limitado em todas as áreas. Sim, ele tem mão pesada e mostrou uma boa evolução no grappling, mas ainda assim é tudo muito imaturo. Muito feijão com arroz, e sem falar que o Pyfer sofre de um problema constante. Ele gasta muita energia em tudo que faz. Parece que ele tá sempre em conserva. Qualquer tipo de ação mais intensa consome energia demais e ele acaba perdendo gás lá pra metade do segundo round. Tanto que a postura dele contra o Kelvin Gastelum foi extremamente conservadora. Mesmo conseguindo vários knockdowns, você via que ele não explodia, justamente para poder conservar energia. Então, por mais que pareça que o Adesanya está sendo jogado aos leões, pode ser interpretado de outra forma. Pode ser sim uma armadilha jogar ele pro cara mais jovem para fazer essa troca de guarda, mas por outro lado, ele tá enfrentando um cara que é literalmente o último colocado do ranking e que tecnicamente é bem limitado. Nada que um striker experiente como o Adesanya não tenha enfrentado em mais de 100 lutas profissionais e já esteja bem preparado para esses truques de principiante que o Joe Pyfer tem para oferecer. Mas Carlos, o Adesanya não acabou de ser nocauteado pelo Nassourdine Imavov? Sim, mas isso exemplifica bem a diferença, porque o Imavov é um striker bem experiente, ele já teve carreira na trocação antes do MMA. Ele é bem mais polido em pé do que o Joe Pyfer, isso aí não tem a menor comparação. Em outras palavras, o Pyfer não tem o mesmo nível técnico em pé que o Imavov tinha para bater de frente com o Adesanya. Por mais que a mão dele seja muito pesada e se ele aproveitar uma brecha deixada pelo nigeriano, ele consegue derrubar o ex-campeão. De todo modo, considerando que o Adesanya é mais técnico, mais experiente, tem uma boa defesa de luta agarrada, principalmente considerando que o Pyfer não é um grappler, embora eu ache que ele vá tentar quedar sim o Adesanya, e somando ao fato que vai ser uma luta de 5 rounds, um pesadelo para o americano, eu acho que sim, pode ser interpretada como uma luta de levante para o Adesanya. Parece que o UFC casou a luta e tá esperando para ver no que vai dar, porque dá para sair os dois resultados. Por um lado, o Adesanya pode aproveitar um lutador mais jovem, porém mais limitado tecnicamente, para poder recuperar a moral, ganhar de uma boa promessa que tá em ascensão e ter aquela ressurreição da mesma forma que o Kamaru Usman teve quando bateu o Joaquin Buckley, ou então o Pyfer pode fazer o nome dele em cima do segundo maior nome que a categoria já teve. O que pesa, na minha opinião, contra o Adesanya é a motivação. O cara tá de barriga cheia, claramente não tem mais aquela fome de competição que ele tinha no passado, principalmente depois da derrota humilhante pro Sean Strickland e a má fase que vem em sequência. Por isso, eu acho que essa é a última chance do Israel Adesanya. Se perder para um atleta que é tecnicamente inferior e ainda perder feio, ser nocauteado por esse cara que é o último do ranking, amargando 4 derrotas consecutivas, aí eu acho que é o fim da linha para ele no MMA. Vai perder interesse comercial, vai despencar no ranking e vai ficar distante de qualquer super luta ou até de cinturão. Vai ser o fim da linha. Se ainda tiver luta
lutas restantes no contrato, ele vai ser apenas um ativo de alto valor que vai servir de escada para outros atletas mais jovens. Realmente é tudo ou nada pro nigeriano. E analisando a luta, em situações normais, como eu deixei bem claro aqui, a Adesanya seria um franco favorito, principalmente considerando que é uma luta de 5 rounds, que é o pesadelo do Joe Pyfer. Mas não vou ser leviano. Claro que eu tenho que levar em conta a má fase, a falta de motivação da Adesanya e o fato que a patada do Pyfer pode ser o suficiente para encerrar o combate. Dito isso, mesmo sendo tecnicamente inferior, eu vejo o Pyfer como favorito. Talvez um 55-45, 60-40. Mas agora vamos falar da grande novidade. Paulo Borrachinha estreia na categoria dos meio pesados, enfrentando o bicho-papão russo Azamat Murzakanov. Luta que pegou muita gente de surpresa. Ninguém estava esperando que o Borrachinha iria subir de categoria, muito menos que iria enfrentar o Murzakanov. E detalhe, esse cara é um baita problema. Tá 16-0 no MMA e é aquele russo raiz, porradeiro, aquele tipo de russo que a gente via como vilão nos filmes dos anos 80. Aqueles capangas do mal brutamontes que o Rambo e o John Matrix precisava dar 6 tiros de 12 na cara e ele ainda mastigava as balas. Das 16 vitórias que ele teve em sua carreira invicta, 12 foram por nocautes, 13 pela via rápida. Provavelmente a mão mais pesada da categoria, atrás, claro, do próprio Alex Poatan. A parte boa para o Borrachinha é que de todo o ranking dos meio pesados, o Azamat Murzakanov é o menor. Ele tem 1,78 de altura e 1,80 de envergadura. Ou seja, tem frame de peso médio até meio médio, só que tem carcaça de tanque. E esse é o problema do cara. Ele é parrudão. Parece aquele mini tanque de guerra, muito difícil de ser parado e que tem um poder destrutivo. Murzakanov, na minha opinião, vai ser favorito. Porém, se o Borrachinha conseguir vencer o russo, ele entra no top 6 da categoria dos meio pesados. E considerando que ele nasceu com um bumbum virado pra lua, pode ser que o brasileiro precise só dessa e mais uma vitória para conseguir um novo title shot em outra categoria. Mas isso é assunto para outro vídeo. Tenho muita coisa ainda para falar e muitos questionamentos sobre essa subida do Borrachinha para os meio pesados e como ele deve se comportar nessa nova divisão. Mas por hoje é só, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.